queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Joel. Nós vamos finalizar hoje o estudo do livro do profeta Joel com uma reflexão muito apropriada para os dias em que nós estamos vivendo. Eu creio que os irmãos já entenderam a dinâmica do livro do profeta. Joel, ele narrou no seu livro uma invasão de gafanhotos que aconteceu no seu tempo, nos dias em que ele vivia em Judá. Ele interpretou essa invasão de gafanhotos como juízos de Deus que estavam sendo derramados sobre aquele povo que estava longe do Senhor. E através da invasão de gafanhotos, ele profetizou sobre um exército real que viria invadir o Reino do Sul. Provavelmente ele se referia aos exércitos assírios e babilônicos. E também profetizou a descida do Espírito Santo, que nós estudamos mais detalhadamente lá no dia de Pentecostes. E ele enfatiza também no seu livro o dia do Senhor, é uma das profecias de Joel. Então o povo se afastou de Deus, Deus trouxe juízo sobre o povo, ele chama o povo ao arrependimento, dá a chance do povo se voltar para ele, o povo se volta de fato para ele e ele restitui tudo aquilo que o gafanhoto tinha tirado do povo. Qualquer dúvida que os irmãos tenham nos estudos passados, estão todos lá no nosso canal do YouTube, organizadinho, não sei quem é que já teve a oportunidade de ver. E hoje nós vamos falar do último capítulo do livro de Joel, capítulo 3. Eu vou falar algumas coisas que chamam muito a atenção nesse capítulo e depois nós vamos nos ater ao versículo 14. Do versículo 1 ao 3, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, ele vai julgar as nações que maltrataram o seu povo, Israel. O Israel daquela época de Joel, e o Israel de hoje, que somos nós, o povo de Deus. Então diz assim, Joel 3, de 1 a 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Prosseguindo no versículo 4, a gente vai ver a descrição de Joel daquilo que os povos inimigos do povo faziam com eles. Quando havia guerra, quando Judá era invadida, era dessa maneira que o povo prosseguia contra Israel. E o Senhor mostra aquilo que os povos invasores faziam com Israel e diz que se vingará dele. Então diz assim, versículo 4: Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vingança, visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vasos dos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse. Então, aqui nesses primeiros versículos, nós vemos que o Senhor vai julgar aquele povo que veio contra Israel, que veio contra Judá. E nos dias de hoje, o Senhor vingará todo aquele que vem contra o povo de Deus, que somos nós. O profeta Joel está se referindo aqui principalmente ao tráfico de escravos, que acontecia naquela época. Os povos inimigos invadiam a região e vendiam as crianças por coisas
torpes, vendiam meninos por prostitutas, vendiam meninas a troco de vinho. E em um dos pontos aqui, a partir do versículo 7, o Senhor diz que dará a eles aquilo que os pecados deles merecem, né? É como se fosse olho por olho e dente por dente, né? O Senhor diz que também, da mesma forma, vai vender os filhos deles para outras tribos. A partir do versículo 9, nós vamos ver que o Senhor, ele convoca uma guerra. Que guerra? Uma guerra contra o próprio Deus. O Senhor convoca todas as nações inimigas a uma guerra com Ele próprio para o julgamento final. A partir do versículo 9, diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas e dos vossos arados, e lançai das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os seus valentes. Aqui Joel usa a figura das ferramentas que aquelas pessoas usavam, né, naquelas épocas. Por isso que ele diz: lancem mão das relhas de arado e das vossas podadeiras. Então, quer dizer, vamos fazer dos seus instrumentos de trabalho, aqueles instrumentos que vocês usam aqui na lavoura, vamos transformar isso em arma de guerra e vamos nos reunir para uma guerra. Mas essa guerra não é entre um povo contra outro povo, como nós estamos vendo aí. É uma guerra santa. Guerra santa que ele se refere aqui é a guerra do povo contra o próprio Deus. É Deus convocando o povo para uma guerra contra ele mesmo, onde nessa guerra ele dará o veredito final para a humanidade, para aqueles que foram contra os filhos de Israel, contra todo o Israel de Deus. E assim ele continua no 13: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é muito grande. Em várias partes aqui do livro do profeta Joel tem alguns paralelos com o livro do Apocalipse, né? Se os irmãos lembrarem de algumas passagens, no livro do Apocalipse ele diz que vai lançar a foice, que a seara já está madura, mas não é mais a seara do povo que precisa de salvação, é a seara daqueles pecadores não salvos, que está pronta para ser recolhida e está pronta para receber o seu decreto eterno. Lá no livro de Apocalipse também ele faz uma menção aos lagares, né? Os lagares cheios de vinho, os lagares que estão cheios da ira de Deus. E é o mesmo lagar que ele faz referência aqui. O lagar está cheio, ou seja, o sangue dos iníquos, daqueles que não receberam a Jesus, esse lagar está cheio, porque a malícia dessas pessoas, desses povos, é muito grande. Versículo 14: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele não está descrevendo aqui uma cena do juízo final que se encontra lá no finalzinho do livro de Apocalipse, onde o sol e a lua se escurecerão, haverão várias transformações cósmicas, né? Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo nome, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. A que Jerusalém será que ele se refere aqui nesse contexto da segunda volta de Jesus, né? Quando nós estivermos habitando com ele no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém.
Estranhos não passarão mais por ela. Será uma terra talvez entre aspas, né, um lugar onde nós viveremos, onde a santidade vai reinar, a justiça vai reinar, e estranhos não passarão mais por ela. 18. E há-de-se que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, saída de uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém de geração em geração. Lá em Apocalipse também o apóstolo João faz menção a esse rio, um rio que desce do trono de Deus e irriga toda a nova Jerusalém celestial. E o mais bonito de tudo é que no versículo 21, o Senhor diz que perdoará o seu povo, e ele faz menção aqui à expiação do pecado que Jesus fez por todos nós. Olha o versículo 21. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Os estudiosos da Bíblia entendem esse último versículo como uma menção ao próprio Jesus, que é aquele que expiou o pecado de todos aqueles que até essa época aqui ainda não tinham sido expiados. E fazendo essa passagem geral pelo capítulo, para a gente entender o que ele fala no capítulo, o nosso foco vai ser no versículo 14, que diz: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, que vale é esse? Que decisão é essa? E que dia do Senhor é esse que está perto? São tantas informações num único versículo, né? E nós vamos nos ater a ele. O termo que mais me chamou a atenção nesse versículo é até essa palavra que se repete 2 vezes, né? Multidões e multidões, né? Dando a entender que são muitas pessoas, uma quantidade talvez incontável de pessoas, né? Então, onde fica esse vale de Josafá ou o vale da decisão? Todo esse capítulo, ele se desenrola mais ou menos ao redor desse acontecimento, né? Através do profeta, Deus está chamando aquele povo para uma batalha final, um combate final com Ele mesmo, e chamando para que eles venham e congreguem-se nesse vale da decisão, ou no vale de Josafá. E ali Deus contenderia com eles, julgaria todo esse povo. Então, todo o capítulo 3, ele está relacionado a esse acontecimento. E aí nós vamos esmiuçar o que significava esse acontecimento nos dias de Joel e o que significa para nós hoje. Então, a localização do Vale de Josafá ou do Vale da Decisão, ela já foi muito debatida aí no meio do pessoal estudioso da Bíblia, né? Na época dos pais da igreja, lá no princípio da igreja, houve uma tendência de identificar esse Vale da Decisão como sendo o Vale de Cédron. Esse vale fica a leste de Jerusalém, próximo do Monte das Oliveiras, mas tudo isso é especulação, né? A gente não sabe a localização exata e nem se de fato esse vale existe. Então, a melhor maneira da gente interpretar esse vale da decisão é uma interpretação simbólica, uma interpretação alegórica. Esse vale da decisão estaria muito mais relacionado a um lugar no cosmo, um lugar desconhecido em toda a criação, no cosmo, onde Deus reunirá todas as pessoas para decretar o seu julgamento final. Josafá significa Deus julga, e aí é mais um critério para a gente poder interpretar esse lugar. Então, ele se refere ao lugar onde Deus dará o veredito
quando ele trouxer juízo sobre as nações. Deus julgará e decretará o castigo para os seus inimigos nesse lugar, que pode ser que não seja um lugar terreno com uma localização conhecida, chamada de Vale da Decisão ou Vale de Josafá. Não significa que nesse tempo, né, quando se fala de multidões e multidões no Vale da Decisão, às vezes eu já vi várias pessoas pregando por aí que essas pessoas estão ali e vão decidir alguma coisa, como se elas estivessem ali na iminência de tomar uma decisão, né? Ou uma decisão por Cristo, ou uma decisão contrária. Mas nesse dia não significa que as pessoas ainda terão oportunidade de decidir coisa alguma. Naquele dia a decisão já foi tomada. Os atos que levaram essas pessoas até esse lugar é a decisão que já foi tomada. E será um dia onde o Senhor decretará a decisão que já foi tomada pelos pecados que levaram essas multidões até o Vale de Josafá. No tempo de Joel, o dia do Senhor, ele se referia à vingança de Deus contra os povos inimigos de Jerusalém, de Israel. Sempre que se falava em dia do Senhor naquela época, as pessoas imaginavam que o dia do Senhor seria o dia onde o povo triunfaria sobre os povos vizinhos. É assim que se interpretava essa passagem naquele tempo. A gente pode até entender que isso tenha se cumprido nos dias do rei Salomão, né? Filho de Davi, rei de Judá, naquele tempo onde houve a expansão do seu território e ele viveu alguns anos desfrutando daquela paz. Pode-se interpretar que o dia do Senhor foi vivido por eles naquela época, e naquela época também não se tinha uma ideia de que muitos têm hoje, de que o bem vem de Deus e o mal vem do diabo. O bem e o mal vinham de Deus. Então o dia do Senhor era um dia mau para as pessoas que iam contra o povo de Deus. Não se falava em diabo naquela época. O dia do Senhor, então, ele será um dia de justiça divina. Ele geralmente, para nós, a interpretação para nós hoje, se refere aos tempos do fim, aos tempos em que o Senhor virá com poder e grande glória e julgará as nações. Mas naquele tempo, os juízos de Deus, eles eram constantes. O dia do Senhor, ele acontecia sempre. Sempre que Deus enviava juízo contra o seu povo, com o objetivo de exortar, de chamar a atenção, era o juízo do Senhor. E Deus estabelecerá então a justiça nesse dia. Será um dia de destruição de tudo que é ruim e exaltação de tudo que é bom. O dia do Senhor, para nós, hoje, é o dia do juízo final, onde cada um de nós terá que dar conta a Deus por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós vivemos aqui, tudo que nós articulamos. Esse é o dia do Senhor, dessa maneira que nós podemos interpretar hoje o dia do Senhor. Quem ama e segue a Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador, será poupado nesse dia, ao contrário daqueles que não foram salvos e receberão aquilo que os seus pecados merecem. Será um dia de trevas para os ímpios, mas para os salvos será um dia de grande luz, esperança e restauração. Naquela época, os hebreus, eles tinham uma ideia de que o dia do Senhor acontecia sempre que eles triunfavam sobre os povos vizinhos, né? Como eu já tinha falado antes. Mas nós vamos ver que o profeta Amós, ele quebrou esse pensamento que eles tinham, que os hebreus tinham. Então, a primeira aparição desse termo, dia do Senhor, foi lá em Amós. Amós 5, do 18 ao 20. Vamos ler rapidinho. Foi a primeira vez que houve a aparição desse termo,
o dia do Senhor. E através disso, ele desmistifica aquela visão popular, a maneira como os hebreus interpretavam esse dia, que seria um dia de bênçãos do Senhor, que seria um dia onde eles venceriam todos os seus inimigos. E diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encontrando a mão contra a parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, o que o profeta Amós está dizendo aqui é que o dia do Senhor não vai ser só aquele dia de bênção que os hebreus imaginavam, quando eles tivessem vitórias sobre aqueles povos inimigos, mas que o dia do Senhor seria um dia de escuridão. E nós vemos que o profeta Joel, ele também fala sobre isso. No capítulo 1, versículo 15, ele diz que o dia do Senhor é um dia de assolação. No capítulo 2, versículo 2, ele diz que é um dia de trevas e escuridão. No capítulo 2, versículo 11, ele diz que será um dia muito terrível. E no versículo 31 do capítulo 2, ele diz que será um dia de abalos cósmicos, onde a lua se escurecerá, o sol se escurecerá e vários acontecimentos cósmicos acontecerão nesse dia. Então, com esse texto de Amós, ele desmistifica a maneira como os hebreus interpretavam esse termo, né, o dia do Senhor. 8 profetas usaram esse termo no Antigo Testamento, e ele também aparece 30 vezes na Bíblia. Para nós, o dia do Senhor vai ser o dia onde nós encontraremos com o nosso Deus face a face. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão, né? Então que a gente tem que vigiar para não ser pego desprevenido. Os irmãos lembram daquela catástrofe lá em Petrópolis? Quando a terra vem e soterra tudo, não dá mais para pensar em nada. Então é assim que será o dia do Senhor. Apesar da gente estar ansiando, no bom sentido, por esse dia, ele vai pegar todos nós desprevenidos. É como um deslizamento de terra. Está todo mundo dentro de casa, quando você ouve aquele estalo do deslizamento de terra, não tem mais tempo. Não tem mais tempo para nada. Então, para não sermos apanhados de surpresa no dia do Senhor, devemos nos esforçar para viver conforme Deus quer, obedecendo, amando e fugindo do pecado. Bom, nós já falamos que o que representa o dia do Senhor, que para nós hoje é quando Jesus voltar em poder e grande glória e julgar as nações inimigas do povo de Deus, né, de maneira geral. Já falamos o que seria o Vale de Josafá, que nós não devemos interpretar ele como um ponto geográfico no mapa, mas como um lugar que nós não conhecemos, um lugar cósmico, mesmo porque o texto diz multidões e multidões. Então são muitas pessoas que estão reunidas nesse lugar. E aí nós vamos saber agora quem são essas multidões, né? Multidões, elas significam uma quantidade inumerável de pessoas. E o escritor colocou 2 vezes, então é para enfatizar que de fato são muitas pessoas, multidões e multidões no Vale da Decisão. Erradamente, como muitos têm pregado, essas multidões, elas não estão ali reunidas, indecisas, elas não estão ali para decidirem alguma coisa, elas não estão ali esperando que um crente vá e pregue para que ela se decida para Jesus. Ao contrário, elas estão ali para receber a decisão final que já foi decretada. Essas multidões, elas não estão ali para tomar uma decisão a favor de Deus. Elas estão ali para receber o veredito de Deus. O veredito esse que chegou até ali pelo próprio pecado dessas pessoas. Elas estarão recebendo aquilo que o seu pecado merece, aquilo que o nosso pecado merece, se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida.
Elas não estão indecisas quanto à salvação. Elas já foram destinadas ao sofrimento eterno por recusarem a salvação. Não tem mais tempo de decidir coisa alguma. No vale da decisão, a decisão já foi tomada. Os pecados e a vida dessas multidões as levaram até ali. E as decisões que elas tomaram durante toda a sua vida é que as levaram para o vale da decisão. Então, e quem compõe essa multidão? Quem a gente pode imaginar que compõe essa multidão? Pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, pessoas que rejeitaram o sacrifício que Ele fez por nós, pessoas que rejeitaram a salvação, pessoas que preferiram viver as suas vidas chafurdadas nos seus delitos, nos seus pecados. Essas pessoas, elas vão se apresentar diante de Deus e receber a sentença, receber a recompensa do que os seus atos merecem. O tempo da graça já terá acabado nesse dia. Agora só resta o juízo, como diz lá em Apocalipse. Dentro dessa multidão pode ter pessoas que nós conhecemos. Os irmãos já pensaram nisso? Pode ter um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, um vizinho. Fato é que essas multidões vão se apresentar diante de Deus, que a palavra de Deus diz. Mas o que nós estamos fazendo para, entre aspas, diminuir um que seja daquela multidão? Quando a gente olha assim uma foto de uma multidão, às vezes a gente não consegue identificar alguém ali naquela multidão. Mas muitos dos nossos conhecidos, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, podem estar ali fazendo parte daquela multidão naquele dia. E o Senhor cobrará de nós aquilo que nós deixamos de fazer para que pessoas tomem rumo contrário, o rumo do inferno, que elas tomem rumo contrário. Está nas nossas mãos, né, entre aspas. Foi para isso que nós fomos chamados, para desviar essas pessoas do caminho da perdição. Em Apocalipse diz que os ímpios, eles serão pisados como uvas e que os lagares já estão cheios. Artesanalmente, né, fazia-se vinho assim, colocava-se as uvas, o cidadão ia lá, pisava nas uvas, e aquele caldo, aquele suco que ia escorrendo pelos lagares, era da onde vinha o vinho. E aqui é uma comparação terrível, porque os ímpios são comparados às uvas. E quem vai pisar as uvas é o próprio Deus. Então os ímpios serão pisados como uvas em um lagar naquele último dia. E diz que o lagar já está cheio. Pensa como seria triste nós sabermos que um parente nosso está aqui, um amigo, um vizinho, aquela pessoa que a gente deixou de pregar o Evangelho, aquela pessoa que a gente deixou de falar das maravilhas de Jesus e que naquele último dia será pisada num lagar como uma uva pelo próprio Deus. O que nós estamos fazendo diante dessa multidão? Quando a gente olha essa multidão, o que Jesus fazia quando ele via essa multidão? Ele se compadecia das multidões. A Bíblia e os evangelhos sempre relatam que Jesus, olhando a multidão, se compadeceu dela. E o que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer alguma coisa agora, porque naquele dia, no dia em que o Senhor convocar todos para se congregarem no vale da decisão, não haverá mais tempo. E nós, crentes, seremos cobrados por isso. Jesus se compadecia das multidões, providenciava pão para elas e nunca as despedia sem uma palavra vinda do Senhor. O que nós estamos fazendo, nós, como igreja do Senhor, como filhos de Jesus, como lavados, remidos e salvos pelo sacrifício que Jesus fez? O que nós estamos fazendo sabendo que essa multidão está caminhando para isso? Que elas vão ser pisadas como uvas num lagar. Que o seu sangue vai ser como um caldo de uva pisoteada pelo próprio Deus por causa dos seus pecados.
estamos compartilhando com elas aquilo que o Pai tem feito por nós? Nós só temos a certeza da nossa salvação porque um dia, nós que estávamos no meio dessa multidão, caminhando para o Vale da Decisão, um dia alguém compartilhou com a gente aquilo que o Pai fez. Um dia alguém deu um exemplo, alguém deu testemunho com a sua própria vida, e nós abrimos o nosso coração e tivemos um encontro com Ele. É da mesma maneira que Deus espera que nós hajamos para essas outras pessoas, para que essa multidão diminua, né? Se é que a gente pode dizer assim. Eu ouvi outro dia uma pregadora dizer que Deus não tem mais nada para nos oferecer. E aí eu fiquei pensando, à primeira vista isso pode soar um pouco esquisito, né? Porque a gente vive pedindo coisa para Deus. A gente vive pedindo bênção, a gente vive pedindo tantas e tantas coisas. E ela disse que Deus não tem mais nada para nos oferecer. E depois de um tempo eu concordei com ela, porque o que Ele tinha de melhor para oferecer, o que de principal Ele tinha para oferecer, Ele já ofereceu, que era o que Ele tinha de melhor. Era o seu único filho que veio, se fez homem e morreu em nosso lugar. Então, olhando por esse ponto de vista, realmente Deus não tem mais nada para nos oferecer, porque Ele já ofereceu tudo o que Ele tinha, tudo o que de melhor Ele tinha. E nós encontramos um presentão. Como que a gente fica quando ganha um presentão? A gente fica feliz, né? Quer mostrar para todo mundo, olha o que eu ganhei. Meu filho é assim, ganhei isso da minha mãe. E um amigo ganha um presente e o amigo compartilha, eu ganhei isso, e fica todo feliz. E o que a gente fez quando a gente ganhou esse presentão de Deus? Quando Deus deu para a gente aquilo que Ele tinha de melhor. Como que nós nos comportamos? Nós saímos por aí, igual uma criança quando ganha presente, contando para todo mundo? Pois era isso que nós deveríamos fazer. As multidões precisam de Jesus. Elas precisam que nós, crentes, nós que já experimentamos desse amor, falemos para ela do quão maravilhoso é viver na presença de Jesus e caminhar no sentido contrário dessa multidão que se congregará no Vale da Decisão. Eu penso, irmãos, que a certeza do juízo, essa certeza, tão certo é para nós que nós vamos morar com Deus naquele lugar onde reina a justiça, também é certeza do juízo e certeza de que essas cenas são cenas de terror, irmãos. A gente imaginar pessoas ali sendo esmagadas como uvas naquele último dia, são cenas de terror, cenas dignas de filme de terror. É assim que eu me sinto, imaginando essas coisas. O que nós estamos fazendo para evitar isso? Ou para diminuir a quantidade dessas pessoas que estão caminhando para o Vale da Decisão? Nós temos certeza que esse dia chegará, assim como a nossa redenção, naquele dia onde o Senhor vier nos buscar, também chegará. E compete a nós, que temos essa certeza, levar as boas novas de salvação para esses incrédulos. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou? Não adianta nada, a gente se converte, aceita Jesus, vem para a igreja e só fica aqui. Não compartilha, a coisa não cresce. Se os discípulos tivessem agido dessa maneira, a gente nem estaria aqui, né? A gente nem saberia da existência deles, porque aquilo teria ficado ali, circunscrito naquele lugar e não teria tomado as proporções que tomou para que nós hoje estivéssemos aqui. Da mesma forma, se nós não expandirmos o Evangelho, se nós que estamos aqui, que experimentamos, que vivemos assim com Jesus, né, ou deveríamos viver, não expandirmos isso para as outras pessoas, daqui a pouco a igreja acaba. Porque aí eu vou morrer, o pastor vai morrer, todo mundo vai morrer, não tem ninguém para dar continuidade, porque a gente não pregou da maneira que teria que pregar. E não é para isso que Deus nos chamou. Eu entendo então que a conclusão do livro do profeta Joel, eu li isso em um dos comentários bíblicos, então eu não lembro mais o autor, mas não fui eu que disse isso, foi esse autor. Disse que Joel é um profeta evangélico. Ele prega aquilo que a igreja prega. E o que a igreja prega, ou deveria pregar, ou não deveria parar de pregar? Que haverá um julgamento, sim.
que Deus é justo para cobrar, digamos assim, né, a dívida de pecado daqueles que não receberam o seu Filho, mas que antes que isso aconteça, Ele dá chances e chances e inúmeras chances de arrependimento e de conhecimento para a salvação. Que nós possamos nos colocar dentre essas muitas chances que Deus dá para a humanidade, para sermos usados como chances para essa multidão conhecer a Jesus. É isso que eu queria que ficasse para nós nessa noite. Amém?